E gente, tudo bem? Aqui é o Paulo Henrique da Memes in the Attic. E hoje a gente vai falar sobre um disco polêmico. Ontem, dia 6 de março, fez 20 anos do lançamento do Just Push Play. Foi o primeiro álbum da Aerosmith em 4 anos, o primeiro depois do Nine Lives de estúdio, foi o 13º álbum de estúdio da banda, né? E a gente sabe, ele é polêmico, né? Há muitos que consideram ele o pior álbum da Aerosmith, eu me incluo nisso e já vou explicar porquê, né? Os meus sentimentos em relação a ele. Até vai ser explicável, assim, vocês vão começar a compreender porque eu pego tanto no pé dele lá na página. É meme, então, tipo assim, não é necessariamente porque eu abomino o álbum. Eu acho pior, mas não necessariamente eu acho ele abominável. Embora eu conheça muita gente que pense assim. O álbum começou a ser gravado ainda no ano 2000. Eles tinham acabado a turnê do Nine Lives, fizeram uma turnê de 6 shows pelo Japão, a Horror of the Dragon, e aí iam começar a se reunir para fazer um disco novo. Ele tinha a intenção de ser lançado ainda no ano 2000, né, mas acabou adiando, como a gente sabe tudo da Aerosmith em relação a discos novos sofrem com adiamento, né? E no o disco ele começou a ser produzido, né, ainda em 2000, como eu disse, e aí foi autoproduzido pelo Steven e pelo Joe, com o Mark Fredrickson e o Mark Woodson. O Mark Woodson que ele trabalhou em Living on the Edge, ele é um dos escritores. O Mark Fredrickson, ele começou a trabalhar com Aerosmith na época do Nine Lives. Foi um cara que quem trouxe ele para a banda foi o Joe Perry, embora hoje ele seja muito ligado ao Steven, né? Tipo, as pessoas o ligam bastante com o Steven. Foi o Joe quem trouxe ele para a banda. E o Joe mesmo explica, até no Rocks, o livro dele, ele explica que a dinâmica inicial dos quatro do Boneyard Boys, como eles se batizaram, era o Marty com o Joe escrevendo e o Steven com o Mark. O Steven e o Mark, como ele diz, são muito extrovertidos. O Steven a gente sabe como é. O Mark Woodson também é meio doidão das ideias, doente pelos Beatles, cara com a barba toda colorida. E o Joe disse que era uma maluquice trabalhar com os caras, porque, porra, os caras gritavam. Era o tempo todo gritando, falando alto, pá. Pra um cara como o Joe, isso, puta, enche o saco. Aliás, qualquer um, né? Você tá no seu ambiente trampando ali e o pessoal gritando, realmente deve ser complicado. Então eles se juntaram para fazer a produção do disco no Boneyard Boys. Boneyard Boys, desculpa, no Boneyard Studios, que nada mais nada menos é o porão da casa do Joe, onde eles gravaram, durante os anos seguintes, eles gravaram a Honky Tonk Bowl, Music from Another Dimension, já tinha gravado algumas coisas no Get a Grip, Nine Live, então tipo assim, já ali eles foi digamos assim, o auge de uso desse estúdio do Joe, o estúdio caseiro dele. Era um estúdio caseiro, mas assim, era um estúdio profissional, estúdio, se eu não me estou enganado, de 96 canais, tal. Então, até isso é uma das coisas que acaba até jogando contra o Just Push Play, né? Tipo, como você tem muita coisa ali para você que você pode colocar, eles talvez tenham exagerado, né? Então, o Joe explica isso. Então, começaram a escrever canções e pela primeira vez os produtores de fora, eles queriam emplacar músicas, escrever músicas para o álbum, né? Então, o Joe falou que se incomodava um pouco com isso, ainda mais quando o Marty ele começou a se aproximar mais do Steven, porque se ele tinha interesse de escrever canções, é evidente que ele tem que ir pro vocalista. O vocalista, ainda mais o Steven tendo a influência que tem na banda, ele ia conseguir o intento de emplacar músicas no álbum. Então o Marty ele tem essa participação, o Mark Woodson também. E quando o Just Push Play saiu, né, é óbvio que todo mundo da banda elogiou. Ah, puta, nosso melhor disco, aquela coisa toda de disco que acaba de sair. Né, mas o Joe, no livro, ele fala que ele já sentia que não era um disco da Aerosmith. Por quê? Ele falava que esse álbum aqui, os caras não estavam tocando juntos. Então, assim, você pega
Era pegar, eles faziam as demos e aí ao invés de juntar os 5 na mesma sala, tocar ao vivo, como sempre o Aerosmith fez, não. Ó, o Martin escreveu tal música, aí ele chegava no tom e falava, ó, aprende tal parte aí, que é assim, assim, assar a música. E o Joe se incomodava com o fato de, segundo o Joe, evidentemente, de que que o Tom deveria colocar a contribuição dele. Ele não era escritor, evidentemente, da música, mas assim, toca do jeito que ele sentir mais confortável, que ele goste mais. Não é chegar assim como se fosse uma banda de apoio, simplesmente as músicas dele, né? Então eles começaram a fazer desse modo que o Joe diz que é o disco mais desconexo do Aerosmith. Eu aí discordo porque ele é desconexo do som, na minha opinião, da discografia. Só que ele é mais coeso. Né? Ele tem a seleção, não a seleção de música, a seleção, o som em si, eu acho que é o mais coeso desde o Pump. Né? O Get a Grip e o Nine Live são discos que tem mais variedade de sons, de tipos de música, etc. Mas o Just Push Play não, ele é coeso. Se você gosta ou não do disco, outros 500. Mas que ele tem esse mérito, ele tem, sem dúvida alguma. Agora, no sentido de composições, o Joe falava que pô, ele colocava. Quando o Steven chegou com Triple Roping, ele reclamou que, puta, essa música aí pra um álbum da Aerosmith não dá, é uma merda. E o Steven falava que não, ele queria ser moderno, ele queria se aproximar da modernidade, por assim dizer, dos mais jovens, né? E a gente sente isso, que a banda tenta se aproximar da juventude, é um passo a mais do que eles vieram fazendo nos anos 90. Porque nos anos 90, a gente sabe, a MTV, eles vieram se aproximando mesmo do público jovem, mas ainda dentro do som da banda. Coisas novas, evidente, mas ainda tipo, você reconhecia as raízes da banda ali. No Just Push Play, não. Entendeu? Eu sinto exagero, tipo, coisas forçadas, além de composições mais fracas. Porque você pode muito bem ser pop, mas ainda assim ter boas músicas, né? É o caso de Sunshine. Sunshine é uma música pop, claro que é, mas é uma boa música, entendeu? Então a gente tem que eu quando coloco o disco como o pior da carreira da Aerosmith é que se uma outra banda lança esse disco aqui, né? Provavelmente eu vi de boa, tranquilo. Mas, pô, sendo um disco da Aerosmith, olhando a obra dos caras, eu não consigo achar ele melhor que, por exemplo, Rock na Hard Place, como muita gente coloca na frente, ou como o Nine Lives, como tem aquela revista Classic Rock, quando eles fizeram um ranking de todos os álbuns da Aerosmith do pior pro melhor, eles colocaram o Nine Lives por último e o Just Push Play na frente do Nine Lives, né? Em penúltimo. Penúltimo ou 13º, assim. Eu sei que os últimos três era o Music from Another Dimension, Just Push Play, não me lembro a ordem dos dois, mas o Nine Lives em último. Eu não chego a esse ponto, não acho que seja isso, né? Embora tenha seus méritos aqui também, né? Então é mais nesse sentido. Quando eu digo que é o pior da banda, é dentro da obra da Aerosmith. Aqui não tem nada, embora tenha coisas que eu não goste, pessoalmente, não há nada que eu fale, puta, isso aqui eu não consigo escutar de jeito algum. Não. A única música da Aerosmith que eu não consigo escutar de modo algum e falar, puta, isso é abominável é o All Fall Down. Mas aí é outra história. Mas aqui a gente tem coisas que são interessantes. Mas como eu disse, dentro da obra da banda, são músicas mais fracas. São composições mais fracas, que eu não julgo que estão à altura da Aerosmith. E assim, eu gosto, continue gostando, continue desgostando. Minha opinião, assim como a gente tem a sua, e eu gosto de trocar, de ouvir esse tipo de coisa. Ó, eu gosto disso, por isso e aquilo. Beleza, a gente vai continuar conversando sobre isso, não tem problema. Então aqui o LP. Então quando eles foram gravando o Just Push Play, o Joe reclamava que sentia isso. Pô, os caras, a gente não tá tocando como uma banda, a gente tá tocando cada um em seu canto e não tá tendo a conexão que sempre foi o trunfo da Aerosmith, segundo o Joe. Mas, ainda assim, ele falou que era voto vencido nas decisões. Tipo, se entre os quatro eles falassem, não, a gente quer que seja assim, ele ia ser sempre 3 contra 1. Não ia adiantar. Uma das reclamações do Joe, por exemplo, era o fato de ter esses compositores externos e que começaram a influenciar na parceria dele com o Steve.
É porque a gente até então, a gente sabe que tem, Permanent Vacation pra frente, tem várias canções que havia um compositor externo, mas o Steven e o Joe estavam ali. E o Joe fala de um episódio específico sobre Jaded. E o Steven e o Martin Frederick saíram para o Lago Sunapee, que é onde o Aerosmith começou, né? Foi fecundado, por assim dizer. Eles saíram para passar um final de semana e iam compor. E o Joe falou, ó, se vocês começarem a compor alguma coisa, me avisa que eu vou. 2 horas de carro da minha casa para lá, então é tranquilo de ir. Combinaram, falaram, não, beleza. Quando eles voltaram com o Jaded. E aí o Joe, obviamente, não é bobo. Ele sentiu que tinha um hit ali, né? Tinha uma grande música na mão, o Aerosmith. Mas que aí ele se queixou com o Steven. Por que você não me chamou? A gente não tinha combinado de, começou a escrever alguma coisa, me chama que eu vou. O Steven falou que entendeu que o Joe queria passar um final de semana sozinho com a Billy. E por isso que não chamou. E o Martin Fredericks falou pro Joe no canto, tipo, eu queria te chamar. Só que o Steven falou que não precisava. E o Joe fala que isso doeu nele pelo fato de que, assim, os caras sempre comporam juntos, tipo, e aí ele tá sendo colocado de escanteio. Então a gente entende. Eu pelo menos consigo compreender o sentimento do Joe, realmente. Tipo, é o teu companheiro de batalha, por ali dizer, de falar, não preciso mais de você porque eu tenho um cara novo aqui, né? Então há um certo choque, assim, que a gente sabe, o Aerosmith sempre viveu disso, de choques, né, da banda sempre tá meio tretada em algum momento da carreira, normal dentro deles, mas assim, pelo menos no livro o Joe deixa transparecer essa questão, tipo, puta, eu fiquei magoado que o cara que é meu companheiro de banda há tantos anos não quis escrever uma música comigo, e uma música que evidentemente os dois quando compuseram sentiram que era uma canção forte. Então, enfim, quando eles passado esse estresse aí das gravações, isso que o Joe reclama, como eu disse, o Joe, evidente, é toda a banda, velho, é assim, os caras quando gravam um disco, falam, puta, esse é o melhor disco da minha carreira. Sabe como é. Mas com o passar dos anos, ele se tornou bastante crítico desse álbum. Ele reclama bastante de que não é um disco com a cara da Aerosmith. Se a gente parar pra pensar, o álbum seguinte que veio a ser o Honky Não Bobo é justamente o contrário disso. É como se falar, vamos esquecer o que a gente tinha feito ali e vamos voltar para as nossas raízes. E o Honky No Bobo é um disco que saiu por insistência do Joe. Então ele acabou sendo o cara que direcionou a banda nesse sentido. E, sair de um Just Push Play para um Honky No Bobo realmente é um salto muito grande, né? Então o disco ia sair em março, mas aí em final de dezembro de 2000, uma rádio na Filadélfia tocou um trecho de Jaded. E ela, em janeiro, ela começou a ser distribuída o promo para as rádios. Eu tenho até aqui. Eu vou pegar daqui a pouco. Saiu uns promos para a rádio, então ainda em janeiro de 2001 começou a trabalhar a música. Então ela estreou ao vivo no American Music Awards de 2001. Aerosmith foi lá, tocou Jaded. E a banda fez muitos shows promocionais nessa época, entre janeiro e até maio de 2001, né? Sobretudo em março, quando o disco realmente saiu. Então há até um vídeo da MTV quando saiu o disco, que por causa de uma nevasca, o evento deles numa loja de CDs em Nova York teve que ser adiado. E ainda estava nevando, mas aí já era possível fazer o evento, então os caras pegaram e o Steven chega com uma caixa cheia de álbum, sabe, do Just Push Play. Então é bem interessante a gente ver essas cenas da banda do Steven, velho. Ele chega, é hilário, velho, porque ele chega num trenó puxado pelos cachorros, por alguns cachorros, e ele tira, e aí tem uma caixa com uns discos dentro, e aí ele vai pegar, só que tá muito pesado, aí ele chama Joey, vem cá, pá. E o Joey vai lá. E aí depois, quando o cara da MTV vem entrevistar ele larga no chão o negócio e deixa o Joey lá sozinho com o peso. Mas, enfim.
O, o Aerosmith, ele fez alguns shows no Japão, por exemplo, né, promocionais. A turnê no Japão foi só em 2002, mas fez um show promocional lá no Japão, para MTV. Eles fizeram um show para menos de 500 pessoas em Munique, na Alemanha, e, tipo, um setlist curto, mas puta, muito bom. Inclusive é uma coisa que a gente tem que dizer que, como o Aerosmith estava bem ao vivo nessa época, na turnê de Just Push Play, ela é muito boa, tanto de setlist quanto de performance, né? Então, mas eles demoraram a começar, né? O disco, embora ele tenha ainda atingido o número 2 da Billboard, ele não chegou a ser o primeiro lugar como Get a Grip e o Nine Lives, ele caiu muito rápido. Então, quando a turnê começou em junho, ele já não era, ele nem chegou perto de um top 50 sequer. Então, acho que o máximo que ele conseguiu foi 75 na semana que começou os shows, aí subiu um pouquinho para 70, depois despencou e saiu dos charts da Billboard. Então, assim, embora tenha sido um sucesso a turnê em si, o disco caiu muito rápido e foi muito diferente do que aconteceu com os antecessores, porque o Nine Lives ainda tinha caído um pouco em relação, bom, ainda mais com um disco com uma sequência como Get a Grip, Nine Lives, Get a Grip Pump, desculpe, antes, mas Just Push Play foi muito, né? Foi um disco que não conseguiu manter muito tempo ele no topo da Billboard. Ele estreou acho que em quinto lugar, se eu não estou enganado, foi para segundo, mas depois foi caindo e o disco acabou se perdendo no tempo em relação a charts. Por outro lado, tem Jaded. Jaded foi o último top 10 da Aerosmith, ou seja, a gente já tem 20 anos que não tem um top 10 na Billboard. E ela foi um sucesso razoável, tipo, não é de sucesso talvez não seja um arrasa quarteirão como tinha sido nos anos 90, de Crime, Crazy, Amazing. Embora ela tenha até, na Billboard, tenha tido performances melhores que Crazy e Amazing, por exemplo, né? Mas ainda assim foi um hit. E foi o único hit do álbum. Né? E também a gente tem que concordar. É a única música que tem cara de hit e tinha potencial mesmo para atingir isso. Porque os singles seguintes seriam Fly Away From Here, mais uma balada, tal, como um milhão de outras que eles já tinham lançado, e Sunshine, que é uma música muito boa, mas assim, eu acho brilhante a música, mas não tem cara de single da Aerosmith, ainda mais pra época que eles estavam vindo, né? Não era nem uma balada, nem algo pesado, era nem lá nem cá, e tanto que ela nem fez chart, nem nada, né? E Just Push Play ainda saiu também um promocional, né? A música Just Push Play, um clipe promocional no United We Stand. Ele foi gravado em setembro, outubro, né? Em homenagem às vítimas do 11 de setembro, e ainda rodou pelas TVs como o quarto clipe do álbum Just Push Play. Então, nos singles, por exemplo, a gente teve Jaded, que eu tenho duas versões, essa versão é britânica e a versão americana. Então aqui na versão britânica, Won't Let You Down, que deveria sair na versão japonesa, ela é o bônus. E aqui Angel's Eye, que saiu em 2000 ainda, pra trilha do Charlie's Angels, As Panteras. Então ainda em 2000 essa música saiu, que ela é um outtake do Nine Lives, que ainda chamava When the Monkey Comes. E o Aerosmith retrabalhou, mudou a letra tal, e lançou em 2000. E aqui Fly Away From Here, na versão japonesa, o bônus é fake. O bônus não, desculpa, o lado B é fakes. Então aqui vou mostrar aqui algumas versões, né, do disco. Bom, começando com a versão standard, que eu tô aqui na mão, a versão europeia. Versão standard, que é essa daqui, essa aqui foi o meu primeiro álbum, o CD original da Aerosmith. Então eu tenho um carinho por ele nesse sentido. É um disco que foi a minha figurinha número 1 original, onde eu comecei minha coleção, e o LP foi o último que eu consegui, foi quando eu completei a coleção em LP. Então, embora eu zoe muito na página, piada, sabe? Tipo, você vai... Assim como a gente pega pesado no meme, é isso aí que a gente faz, e meio que já virou uma característica da página, né? Tipo, zoar o Just Push Play.
que é a versão europeia. Ela tem Face como bônus track, a última música. E além de Face, essa versão europeia, ela tem uma versão, ela tem um CD-ROM também, que vem Jaded, do clipe, em vídeo. Você coloca lá no computador e consegue assistir Jaded. Essa aqui é a versão japonesa normal. Ela vem Won't Let You Down, deixa eu ver se dá pra ver, acho que tá dando Won't Let You Down e I Don't Wanna Miss a Thing. E por que I Don't Wanna Miss a Thing saiu aqui? Porque com o sucesso dela em 98, no ano seguinte, a Columbia resolveu lançar ela como bônus do Nine Lives. Só que o Nine Lives japonês, ele já vinha com 2 bônus, então era um disco que já tinha 15 músicas. Então, pela questão de qualidade do álbum e tempo, você não tinha como colocar uma 16ª. Por tempo até daria, mas aí tem a questão da qualidade técnica também de áudio, né? Então acabaram não colocando, e aí só no Just Push Play que a I Don't Wanna Miss a Thing foi lançada lá no Japão. E aí aqui, essa versão dupla, também japonesa, que foi sair na turnê, quando eles começaram a turnê japonesa em 2002. Então ele vem o álbum com as 14 músicas, a faixinha aqui, o OBI. É bem legal porque ele tem 2 encartes, é um luxo. Assim, não é nada, 3 encartes, porque vem um encarte normal, vem um encarte com as letras em japonês e vem esse encartezinho aqui. Tem algumas informações da história da banda, tal, né, discografia, fotinho, tal. Então ele é bem legal, né? Então ele de bônus ele vem o segundo CD ele vem com Just Push Play, Radio Remix, Same Old Song and Dance, Draw the Line, Ship Away the Stun do California Jam, do álbum California Jam, né? Não do show California Jam, porque tem diferença. Embora diga que essas músicas que saíram no álbum California Jam seja do show, não são. Draw the Line e Ship Away são do Live Bootleg, e Same Old Song and Dance muito provavelmente, desculpa, Ship Away the Stun não. Ship Away the Stun, Draw the Line, Ship Away the Stun. Same Old Song and Dance é uma espécie de outtake daquele disco, porque tem som daquele álbum, mas não saiu. E foi gravada na mesma época que foi gravado tudo ali. E Big Tenant Record e Lord of the Figs, do Texas Jam, que saiu na Pandora's Box, essas 2 versões. Quando começaram a falar dessa versão bônus, com CD bônus, ainda falaram que iam incluir Walk This Way no Spring Break de 97, que saiu em single. Dream On, da MTV, os 10 anos, né, a versão orquestrada, e agora eu não consigo lembrar, mas ainda One Way Street, do Mamaki Music Hall, que tá naquele Greatest Hits, de 97, né, a versão expandida, e tinha mais uma música que agora eu não vou conseguir lembrar. E aqui pra mim, a joia da coroa, porque assim, na época, vinil já tava ficando mais raro de sair, né? Então, é muito limitado o que saiu de cópias desse LP, né? Na versão LP. E assim, a minha é a versão europeia. A versão europeia tem face de bônus, mas a versão americana que não tem face é ainda mais rara. Entendeu? Eu paguei, ano passado eu paguei merreca nisso aqui, tipo, inacreditável, porque hoje no Discogs você, pra ter um álbum desse, você tem que pagar 1.000 conto, né? O dólar alto como está, é pelo menos R$1.000, então assim, tirando o cassete, a fita cassete, mas assim, todas as versões em CD eu tenho aqui, foi o que eu mostrei pra vocês. Falando um pouquinho aqui das músicas, né, antes de falar da turnê. Bom, Beyond Beautiful, eu gosto muito. Eu não acho que seja música para abertura, mas dá para compreender porque ela é uma música forte para o nível desse disco. Just Push Play é engraçado porque assim, ela tem eu conheci primeiro a Radio Remix quando eu era criança, no Ultimate Hits. Só depois eu fui ouvir a versão daqui. Eu sei que a diferença é pouca, mas até hoje aos meus ouvidos, quase 20 anos depois, parece que essa daqui é a versão remixada e a versão remixada que é a versão de estúdio. Pra mim é bizarro isso, mas é a sensação que eu tenho. Jaded, você não precisa falar, né? É a maior música desse disco, né? A música que sobreviveu ao tempo desse álbum, tanto de shows quanto que os fãs têm carinho. Eu acho que eu a vi 2 vezes, 2 não, 1 vez só, ao vivo no Monsters of Rock. Nos outros 2 shows que eu fui, não, ela não rolou.
Mas assim, além de ser um hit, ser o principal, um clipe muito bonito, né? Naquele teatro mais clássico, o Circo de Soleil, que participou, que faz aquela coreografia toda, os atores. É bem legal. É a música que sobreviveu ao tempo. Por mais que seja mas pô, tudo bem, mas aí que tá, é a questão que a gente fala, o que eu falo. E muitos amigos meus que não curtem esse álbum dizem, você pode ser pop? Pode, mas porra, faça algo de qualidade, entendeu? E aí Far Away From Here. Far Away From Here é uma balada, como eu disse, que praticamente cansou de lançar baladas desse tipo. Ela, na verdade, ela foi escrita pelo Todd Chapman e... Todd Chapman? Vamos ver aqui. Isso. E o Martin Frederiksen. Ela foi escrita ainda em 98. Provavelmente para trilha de algum filme. Não fica. Não temos evidências de qual filme seria. Mas é justamente na época que o Aerosmith quase vira um Roupa Nova. Roupa Nova aqui cansou de lançar trilha de novela. E o Aerosmith ia cansar de lançar trilha de filme, porque saiu I Don't Wanna Miss a Thing. Aí eles tinham esses planos de Fly Away From Here ser em algum filme. Eles gravaram Blue Eyes Blue, que o Eric Clapton ia vir a lançar para o Noivo em Fuga. Gravaram Painted on My Heart para os 60 segundos que o The Cute gravou. Né? Então você imagina, uma sequência de 3 anos, 4 anos, iam ser 4 baladas seguidas, porra. Então era complicado defender, né? Complicado defender. Trippy Roping, que como eu disse, o Joe definiu como uma merda para um disco da Aerosmith, embora o Steven tenha insistido por ser moderna e tal, mas o Joe também tem sua parcela porque ele também está aqui acreditado como um dos compositores. Só para falar da capa rapidinho, aqui é os robôs do Soroyama, é um artista japonês, e tem até uma banda chamada Autograph que eles lançaram nos anos 80 com esse robô aqui, com essa versão do robô aqui, azulzinho. Então, a gente lançou essa. Sunshine, como eu disse, é uma joia. É uma música pop, mas puta que qualidade. Música boa, velho. Boa, linda, linda, linda. O clipe puta legal pra caramba, né? Inspirado no Alice no País das Maravilhas. Under My Skin. Tipo, tava ouvindo até agora antes de fazer esse vídeo o álbum e passa, sabe? Tá aí, beleza, né? Love Lies é mais uma das baladinhas que, meu, o Smith já fez melhor, né? A Radiohead não me desce, meu, não tem condição a banda desse tamanho lançar uma música dessa. Drop Dead Gorgeous é uma música que é um puta bola fora do Joe Perry tá cantando, porque tenta ser moderna também, com aqueles efeitos na voz dele. Nossa, horrível demais. Light Inside é um rockinho bom. Eu acho que na versão de estúdio ele tem muita produção, mas ao vivo ela funciona bem. Avant Garden, que é uma joia, que música linda. Aí sim, aqui é uma baladona. Linda, linda, linda. Eu gosto muito dessa música. O Aerosmith estava realmente inspirado. Se você ouvir aquela parte final que o Steven canta, num fone de ouvido que tiver quebrado, dependendo do lado que você ouvir, você não ouve o Steven. Então, você quer quebrar o fone, evidentemente. Mas tira um fone de ouvido que você vai ouvir só a parte instrumental, e aí se você colocar de novo, você vai ouvir o Steven. O que ficou de fora do álbum, né? Innocent Man é uma música que o Steven escreveu com o Martin Frederiksen, que ela tem carinho dos fãs, é bizarro falar isso, que é uma música que nunca vazou completa, nunca foi lançada em nada, mas os fãs têm muito carinho por ela. Tem 1 minuto e meio quase que dessa música por aí, e parece que vai ser uma música bonita, e o Martin Frederiksen disse que é uma música que tá completa, tipo, eles prepararam ela toda pro álbum, fizeram pós-produção, etc. E aí, os lados B, como eu disse, Face, Angel's Eye, Won't Let You Down, na minha opinião, são músicas que salvariam o disco de ser medíocre, porque assim, de novo, dentro da discografia do Aerosmith, aqui é nota 5, entendeu? Com essas 3 músicas, já ia subir para um disco nota 7, não ia virar o melhor álbum do Aerosmith, não ia virar o Rocks? Não ia, né? Mas aí já viraria um disco mais digno da carreira dos caras. E assim, como eu disse, eu tenho muito carinho pelo álbum, mas eu tenho o senso, sabe? Tipo, a gente às vezes pode até gostar, falar assim, a gente sabe que é ruim, mas gosta. É a mesma coisa. Eu ouço, eu me divirto ouvindo, mas é um disco que dentro da obra é menor, né? É claro que se, entre tantas coisas aí, porra, que a gente já ouviu, que é
que você não tem comparação. Mas assim, é como disse, é o filho, como é o filho favorito, a gente exige mais. Então, tipo assim, a faixa do Aerosmith é maior, você não pode exigir menos dos caras, né? Eu não exijo menos, tipo assim, eu sou muito crítico nesse sentido, porque, pô, a gente sabe que os caras são foda, então não tem, a gente não quer que seja algo mesmo do que muito foda, qualquer coisa que eles lancem, entendeu? Aliás, uma coisa que eu esqueci, acho que é a Warrior Radio, puta, o Elemento é meio new metal, velho, porra, né? O que mais que eu queria mostrar aqui? Ah, sim, sobre a turnê. A turnê ela só vai começar em junho, em Hartford, no dia 6 de junho de 2001. E foi a primeira vez que o Aerosmith usou 2 palcos para uma turnê, para um show. Então tinha o palco principal, o palco A, como eles chamavam, telão, puta estrutura, e o palco B, que era um palco menor, como se fosse uma boate e tal, e ele ficava no meio da plateia. Então no meio do show eles eram 3 minutos que eles atravessavam pela plateia, vestidos em túnicas e tal, e faziam 3 músicas lá. Então normalmente eram coisas dos anos 70, Dream On, Toys in the Attic, Moving Out, eram coisas mais setentistas mesmo, né? Então, porque tinha mesmo aquele ar meio de barzinho, como os caras no começo tocavam. E eles ainda mantiveram isso pra turnê da Girls of Summer Tour, né? Que foi a turnê seguinte. E até na Honk No Bobo não é que era um segundo palco, né? Como independente, como é nesse caso da Just Push Play Tour. Era ali, eles tocavam na ponta da passarela, né? Mas no caso da Just Push Play Tour, ele foi realmente eram 2 palcos de fato, né? Eles não tinham uma ligação por passarela. Por exemplo, a gente vê hoje o Rolling Stones ou Foo Fighters tocando em palcos desse jeito, em estádios gigantescos, que tem lá o palco A e o palco B, mas que há uma passarela para chegar lá. Na Aerosmith não, era no meio do público mesmo, os caras atravessavam e aí meio que colocaram isso no show. Então na ida ia mostrando no telão eles atravessando, na volta eles colocavam algum vídeo, dependendo do show tinha até um vídeo como se eles tivessem ido ao banheiro, enfim, algumas piadinhas desse tipo, né? Então 20 anos depois, né, para finalizar, eu acho que esse disco cresceu? Eu não acho, tipo, ele já, pra mim, eu já vi gente falando, não, pra mim esse álbum até cresceu com o tempo e perfeito. A gente não tem, a gente vai trocar, vai ter que continuar trocando ideia, isso aí é maravilhoso. Mas assim, pra mim ele não cresce com o tempo, tipo, ele não é um disco que envelheceu bem porque ele só é datado. E aí o problema não é só datado, porque por exemplo, um Tajinieri, algumas coisas são datadas, tudo bem, mas é a questão da qualidade mesmo de composição. Então assim, se você ouve esse disco, você sabe, puta, eu tô falando de um disco dos anos 2000, cheio de produção, que é uma coisa que o Joe, como eu disse, ele alguns anos depois ele reclamou, a gente tinha o canal, um estúdio de 96 canais e tipo, e aí, vamos colocar o quê? A gente vai enfiar tudo que pode lá. Né? Então eles pecaram pelo excesso em muitas coisas. Às vezes são músicas que são super produzidas e que a gente não fica meio perdido, sabe? Puta, pra onde vai, sabe? Entendeu? Então é meio complicado. Mas assim, quem gosta, gosta. Os fãs mais... Porque assim, normalmente quem não gosta é fã que tem um gosto mais, não digo tradicional, mas tipo, curtem mais a fase mais pesada dos caras e se incomodam com isso de ser pop. Mas assim, deixa aqui embaixo o que é que vocês pensam. Gostou, se não gosta, se odeia, se acha maravilhoso. Eu tenho meu LP e vou falar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida como fã da Aerosmith quando ele chegou. Porque só me faltava ele para completar a discografia em vinil. Até o Honk No Bobo eu tenho. Eu já tinha, inclusive. Já tinha o Honk No Bobo. E aí ele tava difícil de encontrar, mas eu tava com paciência, né? Quase. Já tinha 15 anos que eu tinha começado a colecionar Aerosmith. Aí apareceu. Quando a minha apareceu, porra, é agora, é hoje. Foi uma luta. E como eu disse, foi também o primeiro original. Então, tipo, é tudo ciclo, sabe? A gente pode reclamar de um disco da banda, mas a gente ama essa banda. Paciência. A gente gosta dos caras e a gente vai ouvir o que eles lançarem. Ah, mas a gente acha ruim. Beleza, mas a gente vai ouvir. E é muito bom, né? E como eu digo, é uma pena que eles hoje em dia nem sequer lancem algo pra falar, isso aqui é bom, isso é ruim, né? E falar nisso, aproveitando esses 20 anos, eles poderiam lançar
uma versão expandida desse disco. Embora assim, não fizeram isso nem em discos mais clássicos, mas por que não? Né? Eu, por exemplo, eu juntei lá para fazer uma versãozinha dupla dele com os bônus dos singles, essas coisas, para fazer uma versão deluxe, por assim dizer. E tem muito material. Tem material de making of, que tem no VH1, que tem o programa All Access, falando do making of desse álbum. Tem muito show gravado, e os shows, como eu disse, são muito bons, setlist ótimos. E tanto que o show do Rock in the Joint, embora tenha sido lançado todo editado, é dessa turnê. E é uma puta performance. Então, tipo assim, a banda nesse sentido estava nos cascos mesmo, né? Então, ao vivo, os caras detonavam, como sempre. Então, mas tem muito material que eles poderiam aproveitar e simplesmente não aproveitam. Tá lá, guardado nos arquivos, nos cofres lá. Ninguém sabe por que fica lá. E a gente fica aqui, tendo que ouvir o de sempre. Não que a gente reclame de ouvir o de sempre, mas a gente queria ouvir alguma coisinha. Puta, imagina você pegar um álbum desse aqui, as demos, coisa que ficou de fora, inédita. Um DVD de um show, puta, o show do Rock in the Joint remasterizado. Porra, tem material e os fãs querem ver, entendeu? Mesmo que seja um disco, como eu disse no começo do vídeo. É polêmico, mas a gente quer ver, a gente quer ouvir tudo, a gente quer ver tudo que o Aerosmith tem para nos dar. Tá bom? Compartilha, comenta, inscreva aqui no canal e valeu, tchau, tchau, obrigado.